Bom, agora falando sobre equilíbrio térmico, tá? Eu resolvi fazer o esquema enquanto eu faço o vídeo, não deixar ele já aqui do quadro, porque eu acho que assim a gente entende melhor. A primeira coisa que a gente precisa entender, que a gente precisa no equilíbrio térmico, ter mais de um corpo. Eu faço com dois, poderia ser mais, mas eu faço com dois que facilita mais a compreensão e a explicação, senão poderia ficar mais embolado. Então eu vou chamar de corpo 1 e corpo 2. E já vou deixar claro o seguinte, ó. A temperatura, o que tem aqui vai ser temperatura. A temperatura do corpo 1 é maior que a temperatura do corpo 2. Isso significa que esse cara é o quente, esse cara é o frio. Quando eu digo quente e digo frio, não quer dizer que um é quente e o outro é frio. Quer dizer que um é mais quente do que o outro. Poderia ser a diferença de 1 grau, por exemplo. Se esse aqui tivesse 1000 graus e esse aqui tivesse 999 graus Celsius, esse seria o corpo frio, entre aspas, tá? Sempre então, a noção de frio e quente é assim, o quente tem a temperatura maior que a do frio, o frio tem a temperatura menor que a do quente, tá? Não significa que os dois são, que um é quente, bem quente, o outro é frio, bem frio, não, tá? Só para deixar claro isso. Então, a gente tem que ter o quê? No mínimo 2 corpos. E para acontecer o equilíbrio térmico, né? Eles têm que ter no primeiro momento temperaturas diferentes, senão eles já vão estar em equilíbrio térmico. O que eu tenho que fazer com esses corpos? Eu tenho que colocar eles em contato. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar eles em contato. Deixando claro aqui, pessoal, aqui, claro, a gente está pensando em corpos sólidos, mas não necessariamente, né? Precisa ser sólido o corpo. Aqui eu também estou dando um exemplo genérico. Eu prefiro dar um exemplo genérico sem dar nome aos corpos, porque depois a gente faz um exemplo prático, né? Um exemplo real com corpos reais, assim, e aí fica mais claro, tá? Porque esse aqui serve para qualquer situação. Então, eu tenho que ter 2 corpos, eles têm que ter temperaturas diferentes. Aí o que eu faço? Eu coloco eles em contato. Durante o contato, o que vai acontecer? Esse aqui continua sendo 1, esse aqui continua sendo 2. Vai acontecer uma transferência de energia do mais quente para o mais frio, né? Então aqui a transferência de energia. E essa transferência de energia, né, ela só vai parar de acontecer quando a temperatura dos dois ficar igual. Então o que vai acontecer? O que estava mais quente começa a baixar a temperatura dele e o outro começa a subir porque está recebendo aquela energia. E aí quando eles chegarem no mesmo ponto, eles vão parar, né? Então é assim que funciona. Depois que eles chegarem na mesma temperatura, eu posso separar os dois. Ó, eu posso separar os dois, que a temperatura do 1 vai estar igual à temperatura do 2. Né? Então, basicamente, é isso que acontece. Aí eu acho que eu dei o exemplo no material de vocês, eu não me lembro direito, que eu sempre uso um exemplo bem simplesinho, mais que a gente pode ir, mais simples que eu posso pensar, porque aí fica bem claro. Então, assim, ó, se eu misturar uma porção de água quente com outra igual de água fria, elas têm que ser proporcionais, né? A porção quente vai transferir parte da energia para a fria até que as duas fiquem mornas no final. Esse é o exemplo prático citando os corpos, o nome dos corpos, né? Isso serve com qualquer coisa. Os corpos só têm que ter tamanho equivalente, né, mais ou menos, né? E não pode nenhum estar sendo alimentado externamente de energia, né? Não pode ninguém estar no fogo, não pode... Ele tem que se valer só da sua energia, tá? Basicamente é isso aí. Esse aqui é o equilíbrio térmico, então, que eu também perguntei, né, para vocês, fiz exercícios, pedi exemplos e tudo, né? É isso aqui. Também é bem simplesinho, tá? Mas tem que ser entendido, bem entendido, ok?